Já parou para pensar como uma atividade que começou com danças e saltos super espontâneos virou uma matéria obrigatória na escola? E mais, uma matéria influenciada por militares e pensada para construir uma nação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa história fascinante da educação física no Brasil e ver como ela, na verdade, sempre foi um baita espelho das transformações do nosso país. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1500. A primeira imagem que a gente tem de atividade física no Brasil não é de uma academia, nem de um campo de futebol, é de uma festa. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra um momento de pura alegria, de expressão cultural, de movimento. Esse é o nosso ponto de partida. Atividade física como algo totalmente orgânico, que vinha da comunidade. E é aqui que a gente vê a virada de chave, a grande transformação que vamos explorar. A gente sai de práticas que nasceram da cultura, da resistência, como a dança indígena e a capoeira, e vai para um sistema formal de ginástica, imposto por lei e com objetivos muito, mas muito específicos. Mas afinal, como é que essa mudança aconteceu? É essa história que vamos desvendar agora. Então, vamos começar pelas raízes, né? Muito antes de existir qualquer coisa parecida com escolas ou currículos formais. A educação física no Brasil nasceu das necessidades e das expressões do seu próprio povo. Olha só que interessante, a gente tem aqui dois pilares fundamentais. De um lado, a celebração, a vida em comunidade dos povos indígenas, do outro, a capoeira, que não era só um exercício, né? Ela nasceu nas senzalas como uma forma de resistência, tanto cultural quanto física. As duas coisas eram criativas, tinham ritmo e foram a base de tudo que veio depois. E aí, com a chegada do Império, tudo muda. A visão sobre a atividade física muda radicalmente. Ela deixa de ser só uma expressão cultural para se tornar uma ferramenta. Uma ferramenta para construir o próprio país. É aqui que a gente entra na famosa fase higienista. A ideia era bem direta, sabe? Para ter uma nação forte, que progride, é preciso ter cidadãos fortes e saudáveis. A ginástica, então, vira uma questão de saúde pública. Uma estratégia para moldar o corpo da população e, claro, o futuro do Brasil. E essa filosofia não ficou só no discurso não, foi para a lei, foi para a prática. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em 1810, os militares já tinham suas práticas bem formais. Mas o marco mesmo, o pulo do gato, vem em 1851. A reforma Couto-Ferraz torna a ginástica obrigatória nas escolas, pela primeira vez. E para fechar o cerco, em 1882, Rui Barbosa reforça essa ideia. O Estado estava, passo a passo, institucionalizando o controle sobre o corpo dos cidadãos. Agora vamos avançar um pouco para ver como essa abordagem ficou ainda mais intensa. A influência militar se torna dominante, e o objetivo já não é só ter saúde, mas também disciplina e ordem. O ponto crucial é esse aqui. Para a gente entender o tamanho dessa influência, é só olhar para as primeiras escolas que formavam instrutores de educação física. A escola da Força Policial de São Paulo, por exemplo, não estava formando professores preocupados com o bem-estar. O objetivo era explícito: treinamento militar, disciplina, hierarquia, preparação para o combate, esses eram os valores. E então chegamos a um ano que é um verdadeiro divisor de águas, 1932. Durante o governo de Getúlio Vargas, uma coisa fundamental acontece. É criado o Instituto Nacional de Educação Física. É nesse momento que a educação física começa a virar de fato uma profissão regulamentada. Mas o que isso quer dizer na prática? Profissionalização. Quer dizer que foram criados cursos formais, padrões de ensino, uma carreira de verdade. A educação física deixava de ser uma coisa feita por militares ou por entusiastas e passava a ser um campo de estudo sério, com especialistas formados em universidades, como a futura UFRJ. A partir de meados do século XX, o pêndulo da história começa a balançar de novo. O foco militar vai perdendo força e dá lugar a uma nova obsessão, a competição esportiva e, mais recentemente, a saúde individual. E com essa mudança de mentalidade, o Brasil abre as portas para uma verdadeira explosão de métodos internacionais. Chega a ginástica sueca, a austríaca, a calistenia. Mais tarde, lá nos anos 70 e 80, vem a ginástica localizada, a musculação e o famoso método Cooper. O cenário da atividade física fica muito mais diverso, e agora focado em performance e na aptidão de cada um. Então, a trajetória é bem clara, não é? A gente sai de um modelo que servia ao Estado e ao Exército, passa por uma fase obcecada em criar atletas de elite e campeões e aterrissa num modelo mais centrado na pessoa, na sua saúde e no seu bem-estar pessoal. Para a gente conseguir resumir essa jornada longa e complexa, os historiadores propõem um modelo com 5 fases, que organiza essa evolução de um jeito perfeito.
Vamos passar rapidinho por elas. Primeiro, a fase higienista, focada na saúde da nação. Depois, a militarização, que preparava para a guerra. Aí vem a pedagogização, que botou a matéria de vez na escola. Em seguida, a competitivista, que cria medalhas. E por fim, a fase popular, que é a que a gente vive hoje, com foco no bem-estar para todo mundo. Cada fase é um retrato do que o Brasil valorizava naquele momento. E é assim que a gente chega nos dias de hoje. A ginástica que chegou aqui com uma pegada super militarista, passou pelo esporte, pela busca do corpo perfeito e se transformou numa disciplina que tem como objetivo principal promover uma vida mais saudável e o bem-estar geral da população. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se a história mostra que a educação física é um espelho da sociedade e se a nossa ideia do que é bem-estar está sempre mudando, hoje em dia a gente já fala de saúde mental, conexão social, propósito. O que será que vem por aí? Qual vai ser a sexta fase dessa história? A pergunta fica no